Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas do Quai, do Face, do YouTube, das redes sociais, enfim, né? Hoje, sexta-feira, sextou, né, galera? Uma ótima sexta-feira a todos, né? Um fim de semana. Aqueles que vão descansar, descansem, curtam, se divirtam. Aqueles que vão trabalhar ainda, trabalhem, mas daí descansem amanhã, sábado, né, para segunda-feira retomar com força total. E entre essas retomar com força total, nada melhor que adquirir as forças lá de cima, não é mesmo? Trazer Jesus para nossos lares, para nossas casas, para o nosso ambiente, para a nossa vida. Essa é a mensagem de Jesus. E primeiramente, antes de começar, quero agradecer aos amigos do Pai pela acolhida, pelas mensagens de carinho, quando vocês dizem gratidão, eu creio, eu tenho fé, as mensagens que vocês deixam, eu confio em Deus, quando vocês falam frases boas para mim, me incentivando, me dando forças para seguir gravando com vocês, que na verdade eu estou lendo, estudando com vocês. Não sou melhor que ninguém, não sou estudioso, teólogo, né, da fé, não. Sou um homem simples, humilde, trabalhador, pobre, mas com o coração voltado para lermos, estudarmos juntos, aprendermos, trazermos Jesus de volta para as nossas casas, para a nossa vida. E que forma melhor que dividir o conhecimento com as pessoas do nosso convívio. Hoje é convívio virtual, né? Mas é convívio. A gente troca mensagem, conversa, se vê, se ouve, no meu caso, né? Mas eu leio a mensagem de vocês. Então, pessoal do Quai, especialmente do Quai, muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Eu sempre digo aos meus amigos físicos, né? Vocês também são meus amigos, que não são seguidores. Seguidores qualquer um tem, qualquer pessoa pode ter. O nosso intuito aqui, ao abrirmos o Evangelho para vocês, para nós, é amizade. Por isso que é diferente do que normalmente é feito. Porque aqui nós não estamos fazendo máscara, não estamos. É um estudo, uma leitura entre amigos. Então, entre amigos vai ter leitura, vai ter conversa, vai ter frase, vai ter riso, vai ter piada, porque é assim. O Evangelho não é uma coisa. Jesus não quis trazer o Evangelho sério, porque sério afasta, né? Sério dá sono. Sério não nos incentiva a estarmos perto de Jesus. O Evangelho, na verdade, ele é saudável, ele é simples. Por que Jesus escolheu os apóstolos, escolheu pescadores, que era a profissão mais simples que tinha na época? Para mostrar que Deus não está só no luxo, não está só nos grandes ternos, né? No prédio bonito, os mármores, está nos lugares simples também. E lembremos, antes de começar, a última frase dessa abertura louca, lembremos, Jesus, quando esteve entre nós, com essa carne, ele escolheu os improváveis para trabalhar. Os rejeitados pela sociedade. Ele não foi lá nos templos lá pegar os escribas, os fariseus, os saduceus, todos os eus, que eram o que nós conhecemos hoje como os religiosos, né? Dos templos lá. Não, ele foi os pescadores,
os cobradores de impostos, que eram, né? Hoje a gente xinga o Haddad, né? Tá taxando nós. E imagina como é que não xingavam os cobradores de impostos, né? Os cobradores da época lá dos romanos. Por que Jesus fez isso? Para mostrar que o Evangelho, a boa nova dele, é aberta a todos os públicos. Não é para uma classe social só para os ricos, só para quem estudou, só para quem é intelectual, que consegue ler, compreender, né, interpretar o texto, mas também para aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que não tiveram a mesma oportunidade que os outros tiveram, de boas escolas. Eles tiveram que trabalhar cedo, tiveram que trabalhar ainda criança. Nossos irmãos e irmãs com mais de 60 anos de idade sabem o que eu estou falando. Não tinha essa mordomia que nós temos. Bolsa Família, essas coisas, não tinha. Nosso pai, nossa mãe, nosso avô, quem estava criando nós, vai capinar junto, vai plantar, vai levar alguma coisa para o teu pai, para o teu avô lá. Não tem essa ficar sentadinha aí, não. Estudo não. Trabalho. Então, não tiveram oportunidade que nossa geração já teve, e essa geração, às vezes, está tendo, né? Que é só estudar, sem se preocupar, né? Papai da água, da luz, da internet. Então, não tenhamos preconceito. E vocês do Pai, principalmente, estão mostrando que não tiveram preconceito. Vocês entenderam, assimilaram a mensagem. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que Deus envia vocês. Nossos encontros, quando vocês entram em contato com os cortes aí do Pai, os vídeos, quando vocês entram em contato no Face, aqui no YouTube, não é só comigo, mas com todos que se propõem a falar de Jesus, todas as religiões, todas as etnias que se propõem honestamente a falar de Jesus, é porque aquele vídeo, aquele assunto, aquele estudo, Deus, Jesus, te convidou pessoalmente para você. Porque o acaso, gente, não existe. A maioria das nossas coisas que nós fazemos, nós somos inspirados. A gente acha que foi ali, leu, a gente acha que abriu. Eu acho que eu escolhi o texto, né? Hoje eu vou falar sobre o ódio. Não. Ele é do alto. É como se dissesse, olha, hoje o assunto vai ser o ódio. Aí tu vai no livro tal, na página tal. E eu aqui acho que é eu. Não. É a espiritualidade. É teus mentores, é teu anjo da guarda. Para vocês é Jesus. Bom, feita a abertura longa, mas é assim, né? Por isso que eu abri 6 horas. Porque é aqui, como que os que acompanham sabem, né? É o tempo de Deus. Pode ser 5 minutos. Já aconteceu de vídeos de 5 minutinhos, 10 minutinhos. Agora também pode ser 1 hora. Mas mais de 1 hora não passa, porque os amigos têm compromissos, né? Não é porque morreram que não tem compromisso. Lendo engano quem pensa aqui. Agora está descansando. Os de bem, que querem ver o seu irmão bem, não param. O trabalho não cessa. Então por isso que é tudo compromissado. Bom, vamos lá? Vamos fazer a nossa oração de abertura. Tirando um tempinho, disse 5, 10, meia hora, 1 hora, que nós vamos entrar em contato agora com a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, a mensagem da espiritualidade. Vamos entrar em contato com o que nos fará bem ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, que nos fará crermos, confiarmos mais e entendermos, assimilarmos os ensinamentos do nosso mestre, do nosso irmão, do nosso guia, do nosso modelo, que é nada mais, nada menos de Jesus que nós estamos falando. Primeiramente, Pai, queremos te agradecer pela semana que se passou, que correu tudo certo em nossas vidas, pois estamos com saúde, estamos reunidos com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos e nos amam. Né? Estamos com o nosso trabalho, estamos tudo em dia. Te agradecemos. Agradecemos pelos livramentos que tem nos dado
a semana inteira, ainda que nós não nos apercebemos por causa da vida corrida, da vida atribulada, cheia de compromissos materiais. Mas no inconsciente, Pai, como agora, nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja virtualmente através dos meios de comunicação, as redes sociais, como é conhecido hoje, mas sabemos que nada é por acaso. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Envie para a nossa casa, envie para o nosso lar, nossos mentores, nossos espíritos de luz, esses amigos, essas amigas, que estão sempre dispostos e apostos a nos inspirar, a nos auxiliar, ao nos intuir, ao nos ensinar sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu ensinamento, ó Jesus, ó Deus, ó Pai. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso Evangelho de sexta-feira, um pouquinho mais cedo hoje, devido a compromissos que temos mais tarde. Mas com o mesmo intuito, com o mesmo sentimento de sermos uma pecinha, um trabalho na Tua seara, ó Mestre, ó Deus, ó amigos, amigas de luz. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Vamos começar o nosso estudo então? Muito obrigado, bem-vindo, bem-vinda. Todos no coraçãozinho do Edu. Vamos falar sobre o ódio. Vamos ler um pequeno texto, uma pequena mensagem, e vamos discorrer sobre ela, o que nós assimilamos um pouquinho, né, sobre o ódio. Então, o ódio. Aqueles irmãos não se preocupem aí do Pai, que ao vivo eu não consigo botar nenhum título, mas não criamos pânicos. Amanhã, vão lá no meu perfil aí, Edu Espiritualista, e vocês verão os cortes dos vídeos. Por isso que nós gravamos no Face, para justamente podermos fazermos os cortes e no dia posterior postar, para os amigos, amigas não ficarem sem. E eu mesmo, porque eu me reestudo, eu me releio. Vamos lá. O ódio começa assim: amai-vos uns aos outros e serás felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deves fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Jesus é missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que te obriga a amar aqueles que te ultrajam e te perseguem, sabemos que é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vocês os odiais como eles te odeiam, não vale mais do que eles. É comparar a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele, né, até Deus. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos.
não endurece o coração contra os maus procedimentos. Pelo contrário, é a mais penosa prova. Deus, lá está, e pune nesta vida e na outra aquelas pessoas que faltam a lei, que deixam de cumprir a lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta deles. Né? Texto do livro, né, minha gente? Então, sobre o ódio. O ódio vem acompanhado de uma família, né? Que é através da revolta, a mágoa, a irritabilidade. É um combo que está envolto no ódio, né? E o porquê que ele começa assim, ó, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Porque calma, Eduardo, enquanto nós estivermos cultivando dentro de nós o ódio, a mágoa, o rancor, o desejo de vingança, o desejo de querer que a outra pessoa não cresça, não evolua, não seja feliz. Enquanto nós estamos com esse pensamento, com esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa perante alguém, como eu escrevi aqui, ó, a revolta bloqueia receber ajuda dos mentores espirituais. Enquanto nós tivermos com esse sentimento de mágoa, a gente não consegue receber as bênçãos, receber a ajuda que nós pedimos através das orações, através dos pedidos, inconscientemente mesmo, a Deus, a Jesus, ao seu guia, ao seu mentor espiritual, ao seu anjo da guarda, quem você confia, quem você gosta, quem você ama. Porque não é que eles não queiram te ajudar. Não é que Deus olha para ti assim, Jesus olha assim, eu não vou ajudar o Eduardo. Vou ajudar o Eduardo por quê? Não. Deus, Jesus, teus mentores, teus anjos da guarda, eles estão dispostos a te ajudar a todo momento. Eu sei por mim, cada segundo que eu fizer uma oração pedindo para eles virem, eles vêm. E é assim para todo mundo. Para todo mundo, não é? Para todo mundo. É que nós temos que estar abertos para eles poderem ajudar, para eles inspirar e aparecer em nossas vidas aos olhos dos outros, o materializar as bênçãos de Deus, de Jesus, que você tanto deseja, que você tanto almeja. Nós temos que estar abertos, nós temos que dar abertura, porque é comparar com a casa, ou com o carro. Como é que eu quero, se é o carro, como é que eu quero que Jesus seja meu copiloto ali, meu carona, se eu não abro a porta para ele entrar? Como é que ele vai entrar? Como é que eu quero que Jesus entre aqui, Jesus, meu mentor, meu da guarda, se eu não abro a porta da casa para ele entrar? Eu vou ficar lá fora, lá. Eu falo da janela ali, deixa eu entrar. Eu digo, não entra não. Como é que eu digo que não entra? Porque é inconsciente, gente. É como aquele tudo que começou no estudo. Enquanto eu estou com raiva, enquanto eu estou com ódio, enquanto eu quero desejo de vingança, enquanto eu quero o mal de alguém, eu me fecho, eu me tranco, eu pego a porta aqui e fecho aqui. Jesus está lá. Meu mentor, o nosso anjo da guarda, está ali. Mas eu fecho a porta na cara deles. E aí eu vou estar com a porta fechada, por mais que eu reze, ore, peça, enquanto eu não limpar o meu coração, enquanto eu não te arrancar de mim esse desejo de vingança, de ódio, de querer o mal, através da maledicência, através da fofoca, são as coisas contrárias a Deus. Enquanto eu estiver cheio disso dentro de mim,
na mente, no coração, na boca, é como se está com a porta fechada. E eles querem entrar. Jesus está sempre com a mão estendida assim. Sempre, sempre, sempre. E Jesus envia seus mentores, seus da guarda. Mas o ser humano prefere cultivar o ódio, cultivar o rancor, cultivar a mágoa. Sabe por quê que eu falo isso? Nós falamos isso? Porque até eu mesmo, já aconteceu, agora eu estou tentando mudar e tal. Né? Mas quando a gente não tem muito conhecimento, a gente ainda é jovem, ainda está engatinhando na religião, naquela doutrina, na Bíblia, né? A gente entende o ato de perdoar equivocadamente, para não dizer que é erradamente, mas equivocadamente. A gente entende que, não, para eu perdoar o fulano, a fulana, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito que eu escolher. Não? Ou senão, eu só perdoo se você aceitar as minhas condições. Ou pior ainda, eu não vou lá falar, Eduardo, sair daqui de casa, ir lá falar pro fulano me perdoar, eu perdoar. Aí eu deixo meu orgulho e eu não vou e leio fulano, vem pedir perdão, conversar. Enquanto não houver perdão, esquece receber bênção, esquece receber. Não que fique desamparado, não fica desamparado, mas recebe migalhas de Deus, não porque Deus quer te dar migalhas, é porque você só deixa uma festinha da porta aberta, aí Deus só consegue botar uma migalhinha, uma coisinha. Agora quando você consegue, não penso mais, deixa a pessoa viver e tal, aí a porta se abre, aí quando vê, Deus, é Jesus, é os mentores, é uma equipe, a casa fica cheia aí, você é saúde, é bens materiais, é dinheiro brotando assim do nada, parece uma árvore, pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que te compreendem, que se afinizam com você. Aí você acha que é mágica? Não, é que você se abriu, você saiu do casulo, você começou a entender o que é o perdão. Então é isso, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, quanto mais a gente ama alguém, né, gosta das pessoas, mais felizes nós somos. Porque nós entendemos que somos todos aprendizes. Somos todos igual crianças na primeira série, né? Ou no jardim da infância, tendo o primeiro contato com os estudos, com o bem social. E aí, então todos entram ali na mesma época. E nós na Terra, né? Quando nós temos esse compreendimento, então a gente entende, ele errou, mas um dia vai entender, né? Mas que se entenda com Deus, com Jesus, com os mentores dele e dela. Eu não preciso mover um dedo para fazer nada, porque não foi para mim que fez, né? Apesar que foi fisicamente, mas não foi para mim assim. A pessoa nem sabe, a pessoa inconscientemente, né, tem problemas, é doente. É a pessoa que tem que ser tratada, não eu. Quando a gente começa a pensar assim, a gente alivia o coração, alivia a mente e não pensa mais em vingança, em ódio, em rancor, em mágoa. Né? Então, amai-vos uns aos outros e serás felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença ou de desprezo. Por que isso? E essa é a tarefa mais difícil. Porque amar um familiar, amar mãe, amar pai, né? Primo, prima, irmão, irmã, qualquer pessoa, uma nora, um genro, pessoas aí do seu convívio, te visitam, moram com você e tal, fácil. É meio que automático, né? A gente nasce naquele meio ali, vai criando, vai crescendo.
amar essa gente. É fácil. Difícil é você encontrar um adversário que seria inimigo, mas é adversário. E ele te xingar, ele te humilhar, ele fazer intriga, ele inventar coisas sobre a seu respeito, e você se controlar e não revidar, não fazer o mesmo. Sei que é difícil, é quase impossível, mas temos que tentar, né, gente? Temos que tentar. Essa é a proposta de Jesus, de Deus, há 2000 anos. Essa é a proposta dele, não é o Eduardo inovando, não. É a proposta de Deus, de Jesus. Temos que tentar. Porque, como diz aqui mais para frente, se eu retribuo o ódio do meu adversário por também ódio, eu também querer vingança, querer fazer o mesmo, as mesmas coisas, vira uma roda, né? Vira ódio para lá, ódio para cá, e aquilo não sai. Aquilo vai só aumentando a ferida. E, como eu falei no começo, me fechando para Jesus, me fechando para Deus. E para as bênçãos materiais, bênçãos espirituais, que Deus tem guardado para todo mundo, está guardado. Está pronto. Não está nem guardado, está pronto, está assim, ó, em nossas cabeças. Aí, à medida que você vai aprendendo a perdoar, aprendendo a não guardar mágoa, aprendendo a não ter raiva, não querer briga com todos, a bênção vai cair. E bênção aí é o que você quiser, né? Tem uns que querem a bênção de ter um carro, tem uns que querem ter a bênção de ter uma casa, tem uns que querem ter a bênção de ter saúde, tem uns que querem ter a bênção de ter um relacionamento, de ter uma família, de ter filhos. Aí é a bênção que você quer. Tá ali esperando, tá ali. Tá, na verdade está perto de você, está junto com você, só que nós deixamos a porta fechada. Presta muita atenção nisso. Fazer o vosso missionário de amor, amor até dar o seu sangue e a própria vida. Sabe por que diz isso? Por que ele disse que Jesus foi um missionário de amor, amou até dar o sangue e a própria vida? Porque Jesus, quando esteve na sua cidade natal, onde as pessoas mais velhas, os anciãos, que nem na cidade natal mesmo, né? Os mais velhos, interior, viram Jesus nascer, viram Jesus andando com o pai, terreno dele, José, para aprender o ofício, e andando, né? Criança. Viram Jesus criança, viram Jesus adolescente, viram Jesus adulto, pois afinal ele se assumiu com 30 anos, né? 33. Na sua cidade natal. A cidade que, como conheceram Jesus, conviveram com ele 30 anos, era para, pois conheci, era para adorá-lo, era para fazer uma estátua na cidade, era para, né, entregar a chave que hoje fazem, né, para os famosos da cidade. Jesus foi lá pregar, foi trazer a boa nova, né? O que essas pessoas, e até mesmo a sua família, seus irmãos, irmãs, do sangue, né, os filhos da Maria ali, do José, o fizeram? O rechaçar, o expulsar, correram, xingando, gritando, blasfemando. Os apóstolos, como são homens que nem nós, homens iguaizinhos eu, igualzinho vocês, eles começaram a retarquir também, né? O que vocês estão fazendo xingando o mestre está aqui para ensinar, para curar. Fizemos viagem de vários dias, né? Enfrentando calor, enfrentando sede, tudo, fome. E vocês tratam o mestre assim, começaram a bater boca junto com o povo ali, né?
O que Jesus fez? Um de nós também bateria a boca. Ou pior, desligaria aqui, pararia de falar de Jesus, pararia de falar do Evangelho, pararia com a missão de espalhar a boa nova, retrazer, né? Trazer a boa nova, retrazer Jesus de volta para o devido lugar, que é dentro das casas, com convívio pessoal com cada ser humano. E não só lá, naquele ambiente lá físico. É como se Jesus ficasse lá, trancado lá, e não pudesse dar. Não. Jesus pode entrar em qualquer casa, qualquer casebre, do mais luxuoso ao homem de rua. Jesus entra. Basta estarmos receptivos. Aí, obrigado pela palavra. Receptivos. Então, o que Jesus fez? Nós pararíamos, né? Meu Deus. Se a minha família é contra. Se a minha família fala que eu sou fanática, se a minha família fala que eu mudei. Se a minha família é contra. Não apoia, não curte, não é contra. As pessoas aí que me viram crescer, as amigas da minha mãe, do meu pai, Jesus falando, né? Então, não quer nem ouvir, estão gritando ali, me xingando e coisa. Não vou falar de Deus, não. Vou abortar a missão. Só que Jesus não abortou a missão dele. Apesar dos gritos, apesar dos xingamentos, porque hoje são os haters, apesar dos gritos, dos xingamentos, fora, blasfemador, né? Agitador, porque Jesus foi tido como um revolucionário. Porque Jesus deixou bem claro, né? Eu não vim destruir a lei, gente. Eu não vim destruir a lei de Deus, a lei do meu Pai. Eu vim trazer o verdadeiro sentido, tá? Que é pautado no amor. E essa palavra, amor, caridade, perdão, né? Piedade, isso para aquela época, ainda hoje, né? Naquela época era um revolucionário, um agitador, porque ninguém se atrevia até então a tocar nesse assunto, porque os ensinamentos que tinham eram de um Deus de guerra, de Deus vingativo. No Velho Testamento lá a gente até se apavora, né? Um Deus que apoia os homens maus, né? E Jesus diz, não, vocês deturparam, vocês mudaram completamente o sentido do que meu Pai é. Meu Pai é amor, meu Pai é acolhedor. Se você que é um ser humano cheio de falha, de erros, é um pai, tem um filho, uma filha, você é assim para o seu filho e filha, por mais que eles façam coisa errada, e não é verdade. Nós filhos temos isso, né? A gente pode ficar 20 anos sem ligar, só incomodando, só brigando, só... a gente bota o pé lá, é o filho, é a filha, tá. Não é? É a mesma coisa com Deus. E Deus, então, Jesus veio mostrar isso, porque até então ensinava que Deus era um homem vingativo, um pai vingativo, queria o teu mal, não, Deus quer o teu bem. Quem quer o nosso mal mesmo somos nós mesmos que fazemos coisas erradas. Aí temos que arcar com as consequências. Então, ele disse aqui, né, Jesus é o exemplo. Né? Então Jesus foi expulso da cidade, mas ele não abortou a missão, ele não parou a missão, ele não desistiu. Falou. Ficou. Só que ele não, isso serve para nós, ele não insistiu. Porque meu amigo, minha amiga, aqui está uma mensagem de Jesus, nessa simples vida dele, que pouca gente se atenta. E pouca gente fica ali, ó, martelando, né, dando soco, dando murro em ponta de faca, né, daí vai se machucar, né. Vai cortar os dedos ali, vai doer, vai se machucar. Se as pessoas não querem te ouvir, aquele grupo, aquela família, aquele grupo, aquele sangue ali, ou
aquele grupo, sei lá, 3, 4 pessoas, 10, 50, 100, não querem ouvir, você continua falando, porque é a sua essência e a sua missão. Mas faz como Jesus. Jesus bateu boca, Jesus xingou, Jesus... Não, simplesmente, ó, virou as costinhas e saiu. Jesus foi mal. Jesus foi um homem cruel, porque não levou com ele seus irmãos de sangue, suas irmãs, porque não ficou lá mais que um dia naquela cidade, pregando, ensinando, evangelho, por mais que xingasse, por mais que não quisessem ele e tal. Não. Jesus nos ensina que o nosso tempo, a nossa energia, as nossas palavras, nossos conselhos, nossos ensinamentos não podem ser desperdiçados, obrigado, desperdiçados com pessoas, com seres humanos que não querem, que não estão dispostos a ouvir Jesus, a se melhorarem, a mudarem o rumo das suas vidas, a encontrarem a verdadeira felicidade, como diz aqui. Se eles não querem, se elas não querem, se aquele grupo, aquela família, aquele escola de trabalho, aquela cidade, aquele bairro, qualquer lugar, sua esposa, seu marido, qualquer pessoa, não quer ouvir, não perca tempo ali, 1 hora, meio dia, 10 anos, 20 anos ali, que a pessoa não vai mudar. A pessoa não vai nem ouvir. Talvez por educação está quieta. Vai estar aqui, vai aqui. Aí é desperdício de energia. Você poderia estar em outro local. Você poderia estar com outras pessoas que realmente te valorizam, que realmente te ouvem, que realmente entendem que você fala de Jesus, que nem Jesus. Então, Jesus virou as costas e saiu. E isso foi uma mensagem para você. Às vezes, a gente fica ali, ó, aquela pessoa, não, porque eu vou salvar, porque eu vou trazer para Deus, eu vou trazer para Jesus, e fica ali, fica ali, fica ali. Esse tempo que você fica ali, 1 ano, 10, 20, 50 anos, você poderia ter ajudado centenas de milhares de pessoas. Então, Jesus saiu da cidade, a cidade não quis ele, nem sua própria família, né? Saiu e foi pregar em outros lugares. E nem por isso teve consciência pesada. Então, lembremos sempre isso. Se nós temos Jesus como guia e modelo, é nos mínimos nuances da vida dele, fora os grandes, que está os exemplos. Então está aqui, ó. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam, que vos perseguem, é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Ou seja, realmente, não é fácil. Você tem pessoa que te persegue mesmo, quer te maltratar, quer te bater, quer te roubar, quer te persegue. É angustiante, é triste. Mas lembremos o que Jesus fez, né? Os romanos perseguiam, as pessoas perseguiam. Jesus seguia a vida dele. É a mesma coisa nossa. Deixa que fale. Imagine que tem muita gente aqui atrás, aqui xingando. Você é louco, você é isso, você é aquilo, você... Não deveria nem estar abrindo vídeo, né? Ó. Fala, que nem o Tite, fala muito, vai. Na bola. Porque assim como Jesus sabia conscientemente que ele estava ligado direto, porque Jesus estava ligado direto com o Pai. E sabia o que deveria ser feito.
pouco importa a opinião dos outros. Porque se você tem consciência que você está no caminho certo, que você escolheu qualquer religião, A, B, C, D, E, F, G, mas está no caminho certo, você faz o bem, você vive a Bíblia, vive o que você conhece de Jesus, não se importe se as pessoas debocham, riem de você, te chamam de estranha, de maluca, de maluco. Se você tem consciência, se você tem ciência, discernimento, obrigado, outra palavrinha, discernimento, siga que nem Jesus, seu caminho, né, na missão, porque todo mundo é missão, no seu caminho, com tranquilidade, deixa que fale. Porque, gente, eu aprendi comigo mesmo. O tempo é o senhor da razão, como diz o antigo. O tempo mostra quem estava com a verdade. O tempo mostra se você fazer um esforço que você estava no caminho certo. Porque aquelas pessoas que te rechaçam, outra palavrinha, hoje estamos ensinando cada palavrinha boa, hein? Aqueles que te rechaçam, falam mal e querem você longe, não sei. Um dia, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos, 20 anos, 30, no leito de morte. Mas vão ter que falar com Jesus. Porque o coração deles vai pedir para eles voltarem atrás e pedir perdão pelas coisas deles, nem porque fez alguma coisa para mim, para vocês, para ninguém, mas pelas coisas deles. Porque todos nós temos pecado. Eu tenho um monte. Todo mundo tem. Eu poderia aqui, não, eu tenho, eu não peco, eu sou um santo. Não, todo mundo tem, nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, por isso que a gente resbala, a gente cai nos demais. O que nós temos que diferenciar dos outros, das outras pessoas, é que nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho, nós temos a Bíblia, eu digo, nós temos um manual de sobrevivência na Terra, que é o Evangelho de Jesus. Quem tem o Evangelho de Jesus, a vida pautada, a vida entregue a Jesus, mas credo, enfrenta assim com facilidade até as nuances, as dificuldades, as pedras no caminho que aparecem aqui. Se vos odiais como vos odeio, não valeis mais do que eles. E a hóstia e a marcha oferta deu sobre o altar de vossos corações. Ainda que a lei do amor queira que se ame instintivamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Ou seja, aí você fica se perguntando, e eu já me perguntei várias vezes, por que essas minhas andanças, né? Minhas andanças principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, porque sempre vira e mexe, não importando a localidade, seja em Arroio do Meio, seja em Três Passos, seja em Lajado, seja em Porto Alegre, seja em São Pedro, seja em Santa Maria, seja aqui em Frederico, em Severi. No mínimo, por mais, né? Mas no mínimo aparece um adversário, uma adversária, que você chamaria de inimigo, né? E você fica assim, peraí, como assim, meu pai? Eu tento ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, tranquila, serena. Por que o senhor permite que apareçam pessoas de tempos em tempos para me instigar, para procurar tirar de mim o meu pior, que é a minha ira, o meu desejo de vingança, o meu desejo de mágoa, de rancor, Por que o senhor permite isso? Aí a resposta é que
Deus permite que apareçam adversários, para ver o quão você já cresceu, o quão você já amadureceu, todos vocês, o quão você já evoluiu. Para que Deus, ao perceber, Jesus, teus mentores, que se você realmente aprendeu a lição e consegue passar por essa fase, de quando aparece um adversário, uma adversária, e não, como diz ali, não revidar, não fazer as mesmas coisas, né? Que é querer se vingar, querer também prejudicar, querer também falar mal, querer também, né? Maledicência, coisa errada, injúrias. Não querer seguir sua vida, que nem Jesus, né? Segue sua vida, deixa que falem, deixa que imaginem coisas de você, porque nós só podemos imaginar coisas dos outros. Mas conhecer mesmo, a gente não conhece nem a mulher que dorme na mesma cama que a gente. Não conhece. Não conhece. Por que eu falo isso? O que está acontecendo? Parece que está uma pandemia esse ano, 2026. Tristemente, infelizmente, estão assassinando, matando nossas mulheres. E aí a gente vai olhar, são homens que diziam, escreviam, que amavam. E aí? Ela conhecia, mesmo dormindo, mesmo vivendo, mesmo passeando, mesmo estando junto, um cuidando do filho juntos? Não, né? Porque se conhecesse, não ficava. Caía fora. Então, nós não conhecemos o ser humano. Nós vemos uma fração do que a pessoa é. E aí as pessoas inventam, as pessoas imaginam, as pessoas colocam coisas na cabeça, fazem ali uma história na cabeça, né? Fulana é assim, fulano é assado, fulana é isso e aquilo. Mas às vezes fulano e fulano é assim só em determinado local. Que é justamente para se proteger. Mas as pessoas não sabem. Por isso que se você se conhece, a proposta de Jesus é essa. Se conheça. Conheça-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, faça a ti mesmo, né? Porque você gostaria de fazer para os outros. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber minhas nuances, minhas fraquezas, minhas qualidades, para que eu possa ver o que eu tenho de qualidade, ver no outro. As fraquezas que eu tenho, ver no outro. Então, primeiro eu preciso saber quais são os meus limites internos, que só eu, só você, lá no seu cantinho, sabe. Então, a proposta de Jesus é essa. Não deixa que fale. Não dá bola. Não me preocupa. Que é uma coisa nas redes sociais, né? Eu fico olhando, às vezes, eu parei um pouco de ler mensagem assim, dos outros youtubers, dos outros vídeos, coisa, mas eu gostava de ficar ali, todo mundo gosta, né? Ficar lendo as mensagens dos outros. E uma coisa me chamou a atenção. Que a maioria dos youtubers, influenciadores, né? Eles respondem, né? Escrevem ali, ficam discutindo, batendo boca com os reis, com as pessoas que xingam eles, com as pessoas que provocam eles, que falam mal do vídeo deles, que falam mal daquele texto, daquela história, aquela coisa. Tá? E as outras milhares de pessoas que te mandam coraçãozinho, que te mandam Deus te abençoe, Deus te ama, não sei o que, Deus está contigo, eu te admiro, você mudou minha vida, não sei o que, né? Quer te ler, né? A pessoa não responde. O influencer, a influência. E é assim, né? E é assim. É assim. A gente foca, e é errado isso, a gente foca a nossa atenção no que nos provoca, no que nos grita, xinga, coisa. Não! Tem que justamente ignorar. É que nem criança birrenta. Criança birrenta, tu deixa chorando ali, gritando. Uma hora vai parar o choro. Às vezes demora 2 horas, 5 horas, mas uma hora para o choro. Né? Não, e aquelas pessoas que nos desejam bem, que falam bem, que escrevem bem ali, eu te admiro, não sei o quê,
é uma bênção, não sei o quê, que Deus te ilumine, não sei. E vem da gente pelo menos dar uma curtidinha, e, né, responder, conversar, você não dá bola. Sendo que a gente tem que dar bola mais para as pessoas que nos amam. Porque é o amor deles, essas mensagens, que para a maioria é simples, né? Então, os coraçãozinhos, né? Os evangelhos ali, gratidão, Deus, gratidão, hospitalidade, Deus está contigo, Deus te abençoe. Para a maioria das pessoas, para os materialistas, eu dou uma frasezinha. Não, você escreveu ali, né? Hoje é escrever assim, né? Não é mais assim. Digitou, você digitou. Obrigado, hoje você está me ajudando, né? Muito obrigado. Me ajuda sempre. Digitou, que eu já digitar, né? Você está, ao mesmo tempo que você está digitando, saiu daqui da sua mente. Passou pelos dedos, você materializou. Mas primeiro começou no invisível. E se primeiro começou no invisível, que é o seu pensamento, pode ter certeza que o que você desejou de verdade para aquela pessoa, qualquer pessoa, você, até mesmo nas conversas no WhatsApp, mesmo normal, com amigos, amigas, família, mulher, namorado, ficante, você desejou, de alguma forma voltar para você. Então, quando você escreve gratidão, quando você escreve muito obrigado, Deus, você escreve eu confio, eu creio, que é o que vocês escrevem aqui no Pai, e eu amo de coração, porque eu leio, eu chego do serviço, a primeira coisa que eu faço antes de dormir é entrar em contato com vocês. Por isso que eu deixo curtir, né? Porque é muita mensagem, né? Então não dá para. Se fosse responder, eu ia ficar uma semana inteira conversando, né? Então aí a gente curte, mas eu leio. Eu leio porque cada frase, cada orientação que vocês dão, cada feedback, né? Eu assimilo e trago para o meu coração. Porque eu sei que no momento em que você digitou, Deus te abençoe, menino, né, a senhora, Deus te abençoe, isso aqui. Aquele momento que você digitou, Deus me abençoe. Lá no trabalho, ou dormindo, ou dirigindo, qualquer lugar, me abençoe. E pode ter certeza que quando pensa bem, deseja o bem para qualquer ser humano, volta, né? É uma via de mão dupla, ela vai e ela volta. Então por isso que a orientação aqui é não revide, não brigue, porque se eu revidar, se eu querer desejar o mal do outro, vai voltar o mal para mim. Talvez a outra pessoa nem faça mal para mim, vai em outra cidade, outro país, mas daí alguém novo vai fazer mal para mim, alguém novo vai pensar mal para mim, alguém novo vai fazer fofoca, alguém novo vai... Por quê? Porque eu continuei querendo vingança lá de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. Entenderam a profundidade que é isso aí? E por que nós temos que cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas palavras, nossas frases, que para as pessoas é banal, mas nós que somos espiritualistas, vou dizer uma palavrinha, mas não vou dizer, que somos de Deus, que somos de Deus, nós somos missionários, pronto, nós somos missionários, todos vocês, nós temos que cuidar, assim como Jesus cuidou. Pode ver, quem tem mais familiaridade com a espiritualidade, com a fé, estuda, lê livros, histórias, personalidades, os grandes que nós conhecemos, tinham momentos de autocuidado. Que não é maldade, não é orgulho, não é vaidade para as pessoas pintam, é autoproteção, porque nossa energia, nossa vitalidade são sagrados, de todo mundo, são sagrados.
E para estar em comunhão com Deus, com Jesus, nós temos que nos manter sagrados. Sagrados. Manter o vaso limpo, porque nós somos um vaso. O vaso limpo. E como é que eu mantenho o vaso limpo? Cuidando os pensamentos, cuidando as palavras, cuidando as frases, cuidando o que eu falo. Porque tudo que qualquer pessoa fala, materializa. E se eu fico muito tempo ali, só conversas triviais, só conversas que não trazem ensinamento nenhum, não trazem orientação nenhuma, não muda nada na vida, não vai mudar nada na tua vida. É por isso que a gente vê pessoas 20, 30, 40, 50 anos no mesmo ambiente, no mesmo estilo de vida. Por quê? Porque ficam 30, 40, 50 anos só cultivando trivialidades, palavras em vão, desperdiçando a sua energia, desperdiçando a sua vitalidade. E nós que somos religiosos, temos que ter esse... Então, são pequenas nuances, pequenos truques, que só o tempo, muitos de vocês nem vão entender aqui, né? Mas só o tempo, só a maturidade, a velhice, que nos traz isso. Feliz daquele, como diz Jesus, feliz daquele que cresça e precisar ver. Feliz, eu digo, feliz daquele que entende esses nuances ainda na juventude, ainda jovem. Porque queima etapas de dificuldade, problemas na vida, apenas em discernir esses pequenos nuances que está nos ensinamentos de Deus, de Jesus. E para terminar, né, Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. O amor nos aproxima de Deus e o que o ódio nos afasta dele. Então, nós vemos tantas vezes pessoas infelizes, pessoas acompanhadas, com problemas, tristes, né, angustiados, porque não consegue perdoar, guardam mágoas, guardam ressentimentos. Ah, porque minha mãe me criou assim, meu pai fez isso, minha tia, meu tio, em tal serviço, há 30 anos atrás, vai Lajeado, eu briguei com o Negão Fabiano, e aí não aguento até hoje aquela frase, me martela, me machuca. Enquanto eu estiver pensando isso, eu estou bloqueando Deus, me afastando. O ódio, o rancor, mágoa, desejo de vingança nos afasta de Deus. Agora, o amor, a compreensão, a caridade, o auxílio, nos traz de volta. E nós vamos abrindo as portinhas, né? Abrir a janela, conforme as coisas. Então, essa era a mensagem de hoje. Não cultivar o ódio, né? Vamos, antes da nossa prece de encerramento, já deu uma hora, vamos fazer a nossa mensagenzinha aleatória, né? Vamos lá. Vamos ler Jesus, vamos ler Mateus, capítulo 11, 25. Graças te rendo, ó Pai. É Jesus falando. Graças te rendo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que por haveres ocultado estas coisas aos doutores e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Somos nós, né? Nós somos simples e pequeninos. Agora a mensagem. Cérebro e coração. São muitas as glórias do cérebro, mas o homem está mecanizado e esquecido de que é o coração que nos faz perceber o verdadeiro sentido da vida, que é a felicidade. Certinho com o nosso estudo. Eu dou risada assim, porque é impressionante. Impressionante. É sempre, os amigos sempre dão um jeito de cair no assunto. Eu posso ter tudo na Terra. Eu posso ter todos os bens materiais possíveis e imagináveis. Sou um Elon Musk da vida, sou um Jim Benson, né, lá da Amazon,
ou ao grupo do Mercado Livre, né? Pode tudo. Mas se eu cultivar o ódio, cultivar mágoa por uma pessoa, claro que a gente cultiva por uma pessoa, não consigo ser feliz completamente. E é exatamente isso aqui, ó. São muitas as glórias do cérebro, ou seja, o cérebro, fisicamente, intelectualmente, a gente adquire tudo, né? A gente vira empresário, vira gerente, vira. Né? O homem está mecanizado e esquecido que é o coração que nos faz perceber o verdadeiro sentido da vida, que é a felicidade. Às vezes, gente, a felicidade está nas coisas mais simples da vida. Em estar num sítio, mais simples que for, ter um laguinho ali, um açudezinho. Não pelo ambiente em si, que é grande, bonito, arborizado, não. Mas você está ali com aquela pessoa que você ama, um filho, uma filha, a esposa, o marido. Porque, às vezes, nós temos tudo. Nós temos bens materiais, temos uma renda boa. Mas se nós não tivermos com quem compartilhar, de pouco adianta. Pouco adianta. Então, comece a cultivar e a valorizar o que você já tem. Porque nós queremos muito olhar o lado de fora, né? Eu preciso trocar de casa, essa casa é muito pequena. Eu preciso trocar de carro, esse carro já está velho, faz 3, 4 anos. Preciso trocar de empresa, de trabalho. Né? Preciso arrumar uma namorada mais jovem, né? Né? Ali já tem 40, eu preciso de 2 de 20. Então a gente quer ser, mas a gente não percebe que, pô, essa casa tá pequena, mas ela criou meus filhos, ela ajudou, ela acolheu meus filhos, né? Protegeu da chuva, dos intempéries. O carro me levava para o trabalho, me leva para o trabalho, leva meus filhos para o lugar, e eu levo meus filhos no hospital, pois tem benefícios. A mulher está quarentona, posso trocar por 2 de 20? Posso. Mas as 2 de 20, talvez, não terão a mesma fidelidade, o mesmo companheirismo, a mesma amizade, a mesma convivência fraterna que a minha senhora. Tá, então, o que é isso que eu quis dizer? Valorize as coisas simples. As coisas simples da vida. Essa é a mensagem, né? A segredo, ó, o coração que nos faz perceber o verdadeiro sentido da vida, que é a felicidade. E quando nós temos esse truque de olhar diferente, perceber a graça que é nas coisas mais simples da vida, nós somos felizes. Sorrimos automaticamente. Nem nos apercebemos que estamos sempre rindo. Não porque somos estranhos, né? Aquele riso forçado, aquele riso amarelo. Não, é porque isso é automático, que vem de dentro de nós. Nós somos gratos a Deus, a Jesus. E quando nós somos gratos a Deus, a Jesus, e eles percebem isso, aí é que a vida flui mesmo. Então, bora lá? Vamos fazer nossa prece de encerramento. Então, como é o Evangelho no Lar, aqueles amigos, amigas que estão pela primeira vez aqui conosco, e os que estão mais tempo, sabe? Como é o Evangelho no Lar, pegue seu copo com água, recipiente, Jesus nos orienta, Deus, a espiritualidade, seu guia mental, qualquer outro, seu guia espiritual, que a água é vida. Melhor energético que um ser humano possui. E é de graça. A gente paga as continhas, mas é de graça, né? Deus, é mais barato que o energético industrial. É acessível, né? É acessível, todo mundo tem, graças a Deus. Vou pedir sua fé na sua oração, né? Para que Jesus, o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, quem for que você confia, né? A Mãe de Deus, o santo isso, o santo aquilo,
que você confia, que você gosta, que você admira. Para que aproveite esse momento em que você se canalizou, que você abriu seu coração para Jesus, para Deus, quando a gente entra em contato com o Evangelho, com o livro, com o vídeo, alguma coisa, um áudio, alguma coisa, naquele momento ali a gente está focado. E a gente está focado, a gente já está recebendo as bênçãos do alto e nem percebe. Alguns percebem, pois se sentem bem, se sentem melhor, nem veio o tempo passar, nem veio a hora passar, nem veio que passou uma hora. Né? Não acharam cansativo? Por quê? Porque Deus canalizou você e ó, tá, ó, benção e benção, benção e benção. Né? Unção e unção, como alguns irmãos falam. Então, pede para, se você puder, estender a mão melhor, porque Deus, Jesus usa a nossa própria vitalidade aqui atrás de nós, aí passa pelo nosso coronário, né, pelo pineal, vem para as mãos, até o calorzinho já, e passa a energia, e passa para a água. Eu não faço aqui por causa que eu vou fazer oração, né, daí não consigo. Mas, se você puder, é só para quem confia, porque confia em Jesus. Mesmo não fazendo, pega o seu copo com água e deixa ali. Mal não vai fazer, gente. Mal não vai. Não é simpatia, não é feitiço, não é nada disso. É lá do alto, é de Jesus mesmo. Nos traz saúde. Limpa a nossa aura. Afasta do nosso organismo perispiritual toda inveja, orgulho, tudo de mal que as pessoas, orgulho que as pessoas lançam para cima de nós, que somos seres humanos e é quase que comum, né? Não tem como evitar isso. Então vamos lá. Pai, Jesus, mentores, mentoras, nossos anjos da guarda, amigos, amigas de luz. Primeiramente agradecemos por estarem conosco nessa tarde, noite, de Evangelho no Lar, nos inspirando, nos incluindo, orientando o nosso estudo, a nossa leitura, nosso reavivamento do Evangelho de Jesus. Agradecemos por cuidar e amparar e trazer até nós todos esses irmãos, essas irmãs que estão aí, no outro lado da rede, das telas, do celular. Abençoe cada família, abençoe cada casa, cada lar, cada apartamento, cada local que esse irmão e essa irmã esteja em contato ao vivo ou quando entrar em contato com os nossos áudios, nossos vídeos. Pois como sempre repetimos, eles são atemporais. São para daqui a 1 ano, 50, 100, enquanto estivermos aí nas redes sociais. Com o Pai Nosso, pedimos primeiro para os irmãos, abençoe e fluidifique a nossa água, benzendo, para que ao bebermos, possamos sentir ela limpando o nosso corpo físico, mas não só o corpo físico, ela fazendo o que ela faz, que é limpar nossa aura, limpar a nossa alma, limpar o nosso perispírito, tirando todas as impurezas, das maledicências, das intrigas, da inveja, dos maus olhados, olhos gordos que as pessoas, o ser humano tem para cima de cada um de nós. Que possamos, ao entrarmos em contato com essa copa com água, com esse recipiente com água, possamos nos sentir leves, fortalecidos na fé. E ao desligarmos aqui e seguirmos nossa vida amanhã, no outro dia, possamos nos sentirmos fortalecidos na fé, sabendo que, ó Pai, ó Jesus, ó anjos de guarda de todos nós, que vocês não nos desamparam, que vocês estão sempre, e a qualquer momento, junto de nós, nos amparando, cuidando, auxiliando, inspirando, mas acima de tudo, protegendo, pautados na lei do amor e da caridade. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo
desta tarde, desta noite de sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja, assim será. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Deus abençoe os lares e vocês, meus amigos, minhas amigas, eu, nós. Deus continue abençoando. Deus continue iluminando, assim como essa luz está bem forte. Que seja assim o coração de vocês. Continuem com a fé de vocês. Continuem com a religião que vocês escolheram, que vocês professam, que vocês leem, que vocês estudam. A nossa intenção aqui não é que vocês virem espíritas, mas que vocês entendam, compreendam que chegou o momento de esclarecermos muitas dúvidas, muitos equívocos que, infelizmente, a humanidade ainda insiste em levar adiante. Que Deus, Jesus, é uma mensagem simples. Ele é amor. Ele não quer nada mais que isso. Se você professa amor ao seu próximo, sem esperar nada em troca, se você faz caridade sem esperar aplausos, esperar fotos, like, reconhecimento, saiba que você já é um missionário, a missionária e nem sabe. Tem na sua vininha. Mesmo não lendo a Bíblia. Mesmo não indo frequentemente na sua religião, na sua fé. Então, se você tem amor, se você é uma pessoa boa, bondosa, você é um missionário, a missionária. Que é o que todos nós somos neste exato momento, nesses últimos 100 anos. Nós estamos preparando a terra, o ambiente, para ela ser regenerada. Então vocês entendam a responsabilidade que é nós estarmos vivos, encarnados nesse exato momento. A nossa geração, quarentões até os 95 anos de idade, não estamos à toa. Nós não sobrevivemos ao Covid, a tanta coisa que aconteceu nas nossas vidas. À toa. Antes de nós virmos, nós já sabíamos dessa missão. Todos vocês sabíamos dessa missão. Que é preparar a última etapa. É a última etapa, gente. Nós somos a última geração. Cheia de falhas, cheia de maldade, que ainda atrapalha o que Jesus fez há 2000 anos atrás e está fazendo agora efetivamente, sim, está trabalhando incessantemente, ele e a equipe dele, ele os ministros, eles os anjos espalhados no mundo inteiro. Que Jesus prometeu, né, que ia preparar a terra e ia trazer, né, buscar as pessoas. Ele já estava preparando a terra. Está nos momentos finais. Momentos finais. Numa próxima, daqui 100, 200 anos, quando nós voltarmos, se assim nos for permitido, que infelizmente eu não posso aqui dizer que todos vão voltar, porque não é verdade. Nós sabemos que nem todos podem voltar. Continuarmos no erro, continuarmos na vida mundana, continuarmos bebendo, matando, maltratando, judiando, roubando, não tem como voltar. Porque nos próximos 100 anos, antes até lá, nos próximos 100 anos, muita coisa mudou, é que vocês não percebem, mas quem consegue olhar já percebe. Muita coisa mudou. Quem faz o mal, porque quer fazer o mal, gosta de ser feliz, não vai conseguir, não vai conseguir. A Terra será regeneração. Mas calma. Os bondosos poderão ser eles mesmos, sem medo, sem alguém xingando eles, dizendo que eles são loucos,
que são doidos por serem bondosos, são burros por serem bondosos, né? São trouxas por serem bondosos. Porque hoje as pessoas bondosas não fazem bondade porque tem medo de ouvir isso aí, né? Ele é um trouxa, ela é uma trouxa, faz as coisas, não recebe nenhum obrigado, nenhum elogio, nenhuma curtida, nada, e o trouxa, a trouxa continua fazendo. O trouxa, a trouxa continua dividindo o prato, arroz, feijão. É uma boba mesmo. Não. Hoje se tratam como boba, como bobo. Mas daqui 100 anos, 50, 100 anos, 50 anos, mas daqui 100 anos, que é mais certeiro, esses aí serão levantados, já são hoje, né, mas serão levantados por Deus, por Jesus, porque essa é a nossa missão. Preparar o ambiente para essa nova geração que está aí com 10, 8 anos, 15, poderem serem eles verdadeiramente. Porque a maioria, nem todos, né, nem todos, mas a maioria, 80%, são espíritos de alto grau de evolução. São espíritos que nem precisariam estar aqui, nem precisariam ter vindo para cá, mas vieram. Aceitaram o convite de Jesus, como eu, como vocês, como nós, para justamente trazer o amor, trazer a afabilidade, trazer o sentido da vida, que é amor e caridade. Tendo amor e caridade, você encontra, eu vou rimar até, você encontra a felicidade. E não é mentira. Seja uma pessoa boa de verdade, uma pessoa honesta de verdade, você será feliz. Muito mais de quem não é. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Nos alongamos um pouco, mas é que é assim, né? É canalizado, é o que Deus quer, é o que Jesus quer, o que os mentores querem, o que eu quero. É o tempo de Deus, o tempo de Jesus. Então, muito obrigado a todos. Curta e compartilha. Amanhã tem os cortes, fiquem tranquilos. Amanhã tem os cortes no Fly. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A internet agora está atrapalhando.